Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre foco. Dentro da automotivação, a gente já entendeu um pouco do seu estilo de motivação, a gente já falou sobre propósito e a gente vem falando sobre como sair da inércia através da definição de metas e objetivos, mas nada disso adianta se você não tiver no seu dia a dia foco. O foco, o que é? É qualquer ponto para qual você direciona algum tipo de energia, seja ela onda sonora, seja ela luz. Então é um ponto para qual você converge alguma coisa, para onde você pega a sua energia, de onde você pega os seus recursos e direciona para um objeto específico, para um ponto central. Esse termo, ele vem lá da física, mas ao mesmo tempo a gente pode aplicar ele na nossa vida pessoal. Então o que é que acontece quando você tem a luz do sol, uma energia poderosa, uma lupa, que é algo que vai direcionar o teu foco, mais uma folha de papel. No final, você tem um resultado esperado, que é o fogo. E se a gente fizer um paralelo com a nossa vida pessoal? Se eu pegar todo o meu tempo, a minha energia, os meus recursos, direcionar com um foco necessário para o meu plano, que é representado aqui pelo papel, pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, pelas minhas metas, o que é que acontece? Realização. Então, é preciso entender que a gente tem esses sonhos, a gente tem essas metas, a vida é sim um processo muito aleatório, que em um momento você acha que quer alguma coisa, depois você se desmotiva um pouco, se empolga com alguma outra coisa, mas se você não segurar a lupa por tempo suficiente na direção do teu papel, na direção dos teus sonhos, dos teus objetivos, você não vai produzir fogo, você não vai conseguir essa realização esperada. Então, eu incentivo vocês a terem essa determinação, a terem esse foco em direção ao que vocês querem, ao que realmente faz sentido para vocês. E é importante a gente entender que durante o caminho vão acontecer distrações. Então, o que seriam essas distrações? São inimigos silenciosos que roubam o seu tempo, a sua energia, os seus sonhos. Então, o tempo que você passa muitas vezes talvez no seu celular, jogando, acessando redes sociais, aquilo tudo são ladrões do teu tempo, ladrões da tua energia, ladrões do teu sonho, que naquele momento você poderia estar direcionando aquela sua energia, aquele seu tempo, aquele seu foco para alguma coisa muito mais produtiva, alguma coisa que realmente estivesse conectado com o que você quer e com o que vai te fazer feliz. E existem alguns fatores típicos de distração no nosso dia a dia. Aqui eu listei alguns para vocês entenderem o quão abrangentes podem ser eles, e fiquem à vontade também para, no dia a dia de vocês, identificar quais são dessas distrações que se apresentam ou qual é alguma outra coisa que talvez não está listada aqui, que realmente pode estar te atrapalhando, né? Roubando o teu foco, roubando a tua energia, roubando o teu tempo. E o primeiro deles, a gente tem aqui festas e baladas. Então, se você tira muito tempo para fazer isso, normalmente está acompanhado com bebidas, e no outro dia você vai estar ali de ressaca, sem energia para nada, porque você esgotou toda a sua energia à noite. Jornais, como a gente já falou em um outro módulo, o jornal tem várias informações ali, mas se realmente a informação for relevante para você, ela vai encontrar um caminho certo para chegar até você. Então você não precisa investir tempo necessariamente para isso, a não ser que seja algo muito conectado com a sua profissão, e tendo muito cuidado em relação ao efeito Tetris. A gente falou sobre o efeito Tetris negativo e sobre o efeito Tetris positivo, né? Então, geralmente jornais eles trazem uma carga muito negativa de informação que pode moldar o teu dia a dia para uma perspectiva um pouco mais ruim. A bebida, como eu já falei aqui, que tira sua energia, tira sua paz, e no outro dia você não fica realmente prestando para nada. Drogas, que é um tipo de vício também que vai roubar muito teu tempo. A pornografia, que hoje é considerada um novo crack, o crack digital, que tem vários efeitos adversos do ponto de vista neurológico. O telefone, de uma maneira geral, com todas as milhões de funcionalidades que ele tem hoje, a subserviência servir exageradamente,
a alguma pessoa, alguma instituição, sem nenhum tipo de crítica, muitas vezes você se anulando, dedicando muito tempo ao outro e esquecendo de si. A vitimização, que é uma postura aí de autocrítica severa, que te deixa ali no fundo do poço. O ressentimento, que muitas vezes faz com que você passe muito tempo no passado, e o passado ele já foi, você não pode mudar. O que você tem hoje é o presente, é o aqui, é o agora, que você pode utilizar para projetar o teu futuro. Amizades que não agregam, que te puxam para baixo, que te convidam a fazer esse tipo de coisa, a ter esse tipo de distração, que vão roubar os seus sonhos, seus objetivos. Jogos dos mais diversos tipos, sejam jogos no celular, jogos no videogame, jogos de azar na vida real. Relacionamentos amorosos improdutivos. Então, tem muitas vezes que você está ali conectado com outra pessoa por pura pressão social ou por pura necessidade afetiva, e não necessariamente aquela pessoa que está do teu lado é a melhor pessoa para estar ali com você. Séries e filmes, então quantas noites, quantos dias você tem perdido da sua vida dedicando para fazer esse tipo de coisa. Só fazer o que dá prazer, então a vida é muito mais do que isso. A gente vai sofrer, a gente vai fazer o que não gosta. Por mais que você tenha um sonho, você tenha um propósito, em algum momento você vai ter que fazer alguma outra atividade que não vai te deixar exatamente feliz, mas que precisa ser feito para que você realmente atinja aquele teu sonho. E não fazer isso só vai retardar o tempo de chegar a esse caminho. Esportes e hobbies, quando feitos em exagero, então tem pessoas que acabam muitas vezes esquecendo das outras áreas da vida, se dedicando somente para esse tipo de coisa. E aqui notem que eu falo do exagero. Então não é que você não pode fazer nenhuma dessas coisas que estão aqui, mas que precisa ser feito com equilíbrio. Do ponto de vista de que não roube a atenção dos seus sonhos, seus objetivos e atrapalhe outras áreas da sua vida. A preguiça que te paralisa, a insegurança que também te paralisa, novelas que se encaixam muito dentro da ótica das séries e filmes, não vai te agregar muita coisa. Redes sociais, então novamente, se você não trabalha com isso e não tem essa necessidade, começa a destinar a energia que você gastava nas redes sociais para fazer coisas mais produtivas. Então tem vários aplicativos aí que podem te ajudar no seu dia a dia, que limitam o tempo de uso nas redes sociais. Algumas redes sociais como o Instagram, inclusive hoje, tem recursos que mostram quanto tempo você fica. Você pode programar para ela te alertar em um determinado período de tempo que você já passou e a partir dali você encerrar. Então, realmente, comecem a trabalhar e olhar para esses fatores de distração como coisas que vocês precisam diminuir ou eliminar da vida de vocês. Falar da vida dos outros, então é algo que não tem futuro nenhum. Se todo mundo cuidasse da sua vida, tenho certeza que o mundo seria bem melhor. Então perder tempo também com talvez sites de fofocas que falam sobre a vida de famosos, aquilo não vai te agregar nada. Dedicação à igreja, e isso aqui novamente eu falo de uma maneira exagerada. Então se a pessoa realmente está se dedicando extremamente boa parte do seu tempo para uma determinada causa, para uma determinada coisa, provavelmente pode existir ali por trás algum tipo de coisa que está sendo escondido. Então não estou dizendo que não é importante e que você não deve fazer, mas que deve ser feito dentro de uma ótica de equilíbrio, de um ponto de vista que não vai atrapalhar os teus sonhos. E controlar circunstâncias. Então, quanto mais eu tento controlar circunstâncias, mais eu perco o controle delas, mais você sofre por elas. Não adianta entrar num cabo de guerra com qualquer situação, porque você só vai prolongar ali todo o seu sofrimento. E aí a gente precisa falar dos 3 tipos de foco. O primeiro deles é o foco visionário, então você precisa ter essa capacidade de estabelecer metas e objetivos e ter uma imagem clara e ter uma visão. Então, lembra lá das metas e objetivos hard que eu falei. Então, você precisa ter essa imagem viva para você. Uma super dica que eu dou para todo mundo é começar a construir quadros de visualização. Que são quadros onde você vai colocar imagens que estão correlacionadas ali
com seus sonhos, com suas metas, seus objetivos, e todo dia você parar um momento para dar uma olhada ali, para se conectar com aquela imagem, para tentar se visualizar ali dentro daquele contexto. Da mesma forma que a gente tem memórias emocionais negativas, a gente pode criar memórias emocionais positivas, olhando para frente, olhando para o futuro, mostrando, se vendo que você é capaz de determinadas situações. O nome disso é ensaio mental. Então, por mais que muitas vezes você tenha medo de algum tipo de situação ou tenha medo de vivenciar o seu sonho, o ensaio mental, a visualização é uma oportunidade que você tem de fazer isso num ambiente mais seguro, e aos poucos você vai conseguindo ter mais acesso, ter o seu caminho direcionado para isso. A gente tem também um foco comportamental, então eu preciso produzir energia suficiente para que aquela meta aconteça através dos meus comportamentos. Então não adianta somente sonhar, não adianta somente eu colocar lá no papel os meus objetivos e as minhas metas. Eu preciso agir em direção a elas. Eu preciso realmente conseguir visualizar, mas eu preciso me movimentar, eu preciso sair da inércia, e é como eu falei na última aula. Comece com o que tem. Nem sempre eu vou ter tudo na minha mão. E o momento perfeito, ele nunca vai chegar se você ficar esperando por ele. Então começa com o que tem. Se tem alguma coisa muito importante, procura uma outra pessoa que possa te ajudar naquilo. Procura um mentor que vai te ajudar a ter esse foco comportamental direcionado para aquela meta, para aquele objetivo que você tem. E por último, o foco consistente. Então você precisa conseguir manter esse foco visionário, ou seja, se visualizar conquistando aquilo, se visualizar tendo aquilo, ter essa imagem fixa de futuro. Você não pode ficar alterando esse foco de futuro o tempo todo, você precisa manter, e você precisa manter também por um determinado tempo esse foco comportamental. Então não é do dia para a noite que as coisas acontecem, então é extremamente importante que você seja perseverante nisso. Então se conecta com a tua paixão, se conecta com o teu propósito, escolha um sonho ousado que se conecte realmente com você e foca nisso. Tenha essa imagem mental poderosa, se comporte da maneira que é necessária para atingir essa meta e tenha constância. Entenda que a vida, entenda que atingir um sonho não é uma corrida de 100 metros rasos, e sim uma maratona. E a gente sabe que correr maratonas não é para todo mundo, é algo bem desafiador, mas que quando você tem um preparo necessário, quando você se prepara, quando você começa a agir em direção a isso, é algo que é totalmente possível. E a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar sobre hábitos, algo que vai te ajudar a economizar energia e vai te ajudar com certeza a gerar esse foco comportamental e esse foco consistente que é necessário. Então, até a próxima aula.